Boa noite, companheiros. Eu estive aqui ouvindo um vídeo que falava que ia comentar sobre o tempo e o espaço. Bom, aí eu pensei comigo, poxa, não, as pessoas que vão ali falar sobre o tempo e espaço, com certeza, são várias pessoas, né? Então, algum deles vai falar aquilo que eu penso. Certo? Eu fiquei até um pouco ansioso, né? Desejoso de ouvir esse hangout que foi proposto. Principalmente porque, por mim, foi proposto por uma pessoa até qualificada, importante, né? Uma pessoa que eu tenho atenção. A pauta da conversa, do hangout, do pensamento, da consideração, seria tempo e espaço. Tudo bem, fiquei ouvindo isso e eu não vi, assim, exatamente alguém mencionando, descrevendo, dizendo, como é que fala assim, mostrando o que é tempo e espaço. Eu perguntei, inclusive, o que é tempo, para poder dar uma entrada, né? Porque uma pessoa, poxa, de repente vai responder o que é um tempo, é claro, tem que pensar. Então eu pensei, poxa, o cara poderia responder, ele vai pensar, então eu vou dar uma entrada. O que é tempo? Bom, já que o nome do hangout era o que é tempo, o que é espaço. Eu não tive resposta. É claro que houve ali alguns momentos em que eu perdi contato e fiquei fora, e eu não tive assim, eu perdi algumas das palavras do que eles falaram. Eu não sei exatamente se as minhas respostas, as minhas perguntas foram ouvidas e respondidas. Eu não sei exatamente, porque eu fiquei um bom tempo, assim, eu perdi uma boa parte desse final. Mas pensando naquilo que foi proposto, a ideia de tempo e espaço. Eu ouvi alguns companheiros falando e tal, mas nenhum deles me disse e nem me respondeu o que é o tempo. Aí eles começaram a falar sobre, assim, ter ideia de tempo, sobre aquilo que estava escrito na Bíblia de 1000 anos, que, bom, para Deus é 1000 anos, dizem que é um dia, né? E, bom, quer dizer, um dia para Deus é 1000 anos. Aí houve a discórdia. Será que realmente um dia é 1000 anos ou não é 1000 anos? Então teve aquela discórdia ali. Mas o tempo, a verdade é que ninguém me mostrou o que é o tempo. E eu perguntei. Ninguém me mostrou. E passou o hangout inteiro. Falaram de tudo. Mas a pauta do hangout, ninguém falou. Chegamos até a ideia ali de Einstein, né, aquela teoria de Einstein, de que um corpo seguindo uma linha reta em uma velocidade extraordinária acima do imaginável, ele então faria um circuito, né, e ele tornaria então ao ponto de partida antes, né, de ter iniciado.
Isso é uma teoria de arte. Chegamos até isso. Como a possibilidade de retornar ao passado, tal, essas coisas. Claro, é uma ideia boa para se discutir. Bom, falaram ali sobre ideias cinematográficas, de filmes, de autores, de pessoas que fazem pensamentos e realizam ali cenas que fazem a imagem, então fazem filmes. Falaram de filmes tipo Matrix, levantaram questão de dimensões da realidade, dimensões do momento, do estado da realidade, né? Quer dizer, um mundo à parte daquilo que está presente. Poxa, gente, falaram muitas coisas. Bom, entraram ali, desenvolveram um pensamento. Mas, na verdade, ninguém, em nenhum momento, alguém explicou o que é tempo e espaço. A questão, a pauta é isso. Tempo e espaço. Claro que, poxa, deslancharam nas fantasias, nas utopias. E falaram, é claro, coisas relevantes também. Porém, a pauta, tempo e espaço, não foi comentado. Agora eu também vou ficar meio... Eu não vou querer falar o que eles deixaram de falar. Bom, isso não significa, claro, que o Hangout foi ruim de modo algum, não foi ruim, não. Eu achei até considerável ali o momento em que aquele companheiro, como ele chama ali, do Verdade Oculta 30, eu esqueci o nome dele. Inclusive, eu tive uma experiência com ele. Claro que eu não reconheci, mas eu não reconheci, mas acontece que a natureza, o instinto percebeu a presença dele. E o instinto reconheceu de que ele estava ali buscando uma certa informação. E aconteceu que me deu ali um branco, de alguma coisa. Eu tenho muito respeito por esse companheiro, por Verdade Oculta 30, assim como eu tenho muito respeito pelo Alex Benjamin, assim como eu tenho muito respeito pelo Rubens. Mas só que não há como vocês me pegarem assim desprevenidos. Se eu souber que nós vamos conversar, então eu não vou ter aquele bloqueio. Eu não vou ter bloqueio. Agora, eu tenho um bloqueio, é óbvio. Se eu tiver uma surpresa e eu não raciocinar quais as intenções daquela pessoa, se eu não tiver consciência plena das intenções daquela pessoa que está me ouvindo, se ela for uma pessoa importante, é claro, o bloqueio é natural. Eu deixo de falar porque eu não... É claro que a pessoa não deve ouvir. Então, se há um bloqueio, então eu não posso dizer nada, mas existem essas possibilidades. É claro que isso acontece devido à minha natureza, ao meu instinto, à minha intuição. Pela minha intuição é que isso acontece. Certo? Independente disso, esse companheiro esteve ali e teve uma participação até
aceitável, né? Ele se mostrou bastante, ele se mostrou submisso, ele se entregou ao pensamento do Rubens, ele se submeteu ao Rubens. Ótimo, penso eu, ótimo para o Rubens, porque é claro que os seguidores desse companheiro, eles vão seguir o seu mestre. E esse mestre, se entregando ao Rubens, é claro que o Rubens tem então o poder desse companheiro. Ótimo. Mas tem uma coisa. O Rubens, ele não pode se garantir. Quem é que se garante? Como uma pessoa dá a entender, um religioso, um mestre, uma pessoa que ensina, uma pessoa que tem o conhecimento, como ele pode dar a razão de tudo aquilo que ele procurou, de tudo aquilo que ele fez, para outro elemento, que seja o Rubens? Por quê? Se esse companheiro ele se submete ao conhecimento de outro companheiro, todos aqueles que seguirem o seu pensamento também irão se submeter. Mas acontece que esses companheiros, principalmente esse companheiro que é o líder, ele está assim, se entregando realmente, se entregando para o conhecimento do Rubens. Bom, é muito louvável porque isso é óbvio que um animal inteligente, um animal capaz de raciocinar, ele conhece, ele sabe quando ele deve mudar de opinião. Se ele mantivesse a opinião, a minha opinião sobre ele é que ele era um imbecil, um irracional, uma pessoa, um animal que não sabe o que está fazendo. Bom, na hora, diante da atitude dele, que é reconhecer de que há uma possibilidade que não seja exatamente aquilo que ele imagina, é ótimo, é louvável. Mas só que ele se entrega a um outro líder. Então são duas lideranças. É o Rubens e o companheiro. Agora, diante desses dois elementos, desses dois líderes, em um hangout, cuja pauta era o tempo e o espaço, e diante dos dois eu não ouvi nenhuma ideia, nenhuma palavra, nenhum pensamento razoável, lógico, racional, eu penso, o que vai ser dessa união? Por quê? Nem o Rubens e nem esse outro companheiro, e nem nenhum de todos que participaram do Hangout, eles realmente falaram sobre aquilo que era a pauta do assunto do Hangout. Tempo, espaço. Agora, como pode pessoas obtusas querer levar adiante um pensamento, uma possibilidade, uma união? É unir o desagradável com o inútil. Bom, esse é o meu pensamento. Eu sou ateu, mas fiquem com Deus.